Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos de saúde. E a nossa convidada de hoje é a doutora Tarsila Campanella. Vai esclarecer algumas dúvidas pra gente. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite para quem está assistindo. Obrigado por participar do programa. Eu que agradeço o convite. Imagina. Doutora, o plano de saúde é uma questão muito polêmica. Sempre tem um problema, todo mundo tem um probleminha relacionado a isso. Ou já ouviu falar alguém que tem, né? E muitas vezes a gente vai firmar um contrato de plano de saúde e nem sabe o que está assinando. É um monte de letrinha lá, ninguém entende nada, ninguém vai assinando. Quais as dicas para a gente tomar cuidado, para analisar de fato se eu estou dentro das minhas necessidades, questão de valores? Tem alguns cuidados antes de firmar esse tipo de contrato? Olha, a gente sempre costuma recomendar procurar um corretor de confiança, ver se o contrato ele segue as normas da ANS. E um contrato que segue as normas da ANS é um contrato hoje que a gente costuma dizer que obedece à lei dos planos de saúde, que é a Lei 9656 de 98. Por que isso é importante? Porque essa lei, ela dá garantias para o consumidor, tá? E tem a regulamentação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, responsável por editar as resoluções normativas e fazer o rol de procedimentos obrigatórios. Então, os contratos hoje, todos têm que cumprir esse rol de procedimentos obrigatórios, né? É sempre importante a pessoa entrar no site da ANS, verificar se o plano é bem avaliado. O site da ANS melhorou muito nesses últimos anos, então eu acho que o consumidor hoje ele consegue se resguardar e escolher a melhor operadora de acordo com o custo-benefício, né? Ver a rede hospitalar, se é uma rede que vai satisfazer a necessidade dele, se prevê reembolso. Tudo isso são questões que o consumidor ele tem que perguntar para o corretor na hora de contratar o plano de saúde. Tá bom. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo, só para resolver algumas questões aqui que o pessoal está mandando pergunta para a gente. A gente vai a um rápido intervalo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre planos de saúde. E a nossa convidada é a doutora Tarsila Campanella. A gente há pouco estava conversando sobre os cuidados que a pessoa deve tomar antes de firmar um contrato. E me ficou uma dúvida. Quando a pessoa vai firmar um contrato, é uma adesão. Você assina lá e acabou. Sim. Os contratos, existe um padrão entre todas as empresas, apesar de ser regulado pela ANS, mas existe um padrão ou existe a possibilidade de uma mudar uma coisinha ou outra, só tem modificação de valores? Olha, hoje o que a gente tem é modificação de valores, rede credenciada de hospitais, laboratórios, clínicas e a questão do reembolso. Tá? Algumas operadoras prevê reembolso, reembolso de procedimentos, no caso de você contratar um médico que não faz parte do livrinho, né, que a gente chama, né, da rede credenciada. Então, algumas operadoras elas prevêem o reembolso e outras operadoras não prevêem o reembolso.
Aí, no caso, se você utilizar um médico particular, você tem que arcar com o valor, né, da consulta, enfim. No resto, todo o contrato é padronizado, é o que nós chamamos de contrato de adesão, tá? É um contrato que é disciplinado pelo artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Certo. E aí tem modificação com relação a valores? Com relação a valores, a faixa etária, obviamente que se você contrata uma operadora que prevê hospitais de ponta, você vai pagar mais caro por esse serviço, né, do que se você contratar uma operadora que tem hospitais mais básicos, mais simples, né? E aí vai de acordo com o bolso de cada consumidor, né, e da sua necessidade. E uma pergunta um pouco prática, é uma coisa que eu já vi pessoas vivenciando. Questão do reembolso. A gente, aparentemente, é uma burocracia, é um negócio, é um trâmite um pouco... parece que eles dificultam justamente para as pessoas não pedirem reembolso. Em regra, existe possibilidade de questionar, olha, eu estou mandando os comprovantes, aprova aí, acabou, ou isso é natural mesmo, essa burocracia, no meu ponto de vista, não sei se é a sua avaliação também. É bem burocrático, né? Sem dúvida. Primeiro, a operadora ela tem até 30 dias para te responder se ela vai te reembolsar ou não. Nesses 30 dias, às vezes ela até extrapola um pouco esse prazo, ela começa a exigir novos documentos, relatórios médicos, justificativas. Então, assim, digamos assim que existe um prazo limite, né? Não existe uma disciplina na lei, tá? A lei não trata disso, é uma resolução que trata disso. Tá. A resolução fala em 30 dias, então a gente entende que o que passa de 30 dias já é considerado abusivo, tá? Porque eu acho que 30 dias já é um prazo razoável para a operadora verificar se aquilo deve ser reembolsado ou não, se aquele procedimento merece reembolso ou não. Em contrapartida, nós temos a questão de que nenhum consumidor sabe de fato quanto recebe de reembolso, tá? Muitas vezes esses contratos de adesão, eles têm cláusulas de são fórmulas matemáticas, tá? Essas fórmulas são completamente difíceis de você entender, você não consegue chegar no valor que a operadora te reembolsa. E pior, né, o que a gente tem na prática, todo ano a mensalidade aumenta. Certo. Porém, parece que todo ano o reembolso diminui, né? Então, para o consumidor, ele acaba se sentindo lesado. O que ele pode fazer? Em alguns casos, questionar isso no Poder Judiciário. Entendi. Tá? Pedir a nulidade dessa cláusula, por conta, inclusive, dessa difícil compreensão, porque é uma cláusula que fere totalmente o dever de informar, que também é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. Parece que justamente tudo é feito para não buscar o obscuro, né? A gente costuma dizer que é uma cláusula ali obscura, que ninguém entende. Eu, particularmente, não entendo essa cláusula, né? E eu sempre falo isso para os meus clientes. Se você conseguir me explicar como eles chegaram nesse valor... Ótimo, mas ninguém consegue. É uma fórmula obscura, né? Obscura. Doutora, o nosso programa é ao vivo, tem uma pergunta aqui do Ulisses de São Caetano, bairro Mauá. Ele dá os parabéns pelo tema, obrigado Ulisses, e ele pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre recusa de convênios para a realização de exames. No caso do meu pai, é um tratamento oncológico. Entrar com pedido de liminar seria a única saída? Então, Ulisses, né? Ulisses boa de noite. São Caetano. Sim, no caso, o pedido de liminar, né, é uma das melhores alternativas atualmente. Existe a possibilidade de você entrar no site da ANS e fazer uma reclamação, tá? Que é o que nós chamamos de uma reclamação administrativa. Como eu falei no começo do programa, o site da ANS melhorou muito com o tempo. Hoje você tem esse canal, né, de conversa, porque antes você não existia, né? Então hoje você tem um 0800, você tem lá a possibilidade de preencher um formulário. Porém a ANS, às vezes, ela demora também para entrar em contato, né? E a ANS, ela não tem o poder de coerção. Ela pode multar a operadora, mas ela não pode obrigar a operadora a liberar esse procedimento. A única força que o consumidor tem efetivamente e de modo rápido é procurar a justiça, né? E hoje, popularmente, a gente fala da liminar, né? O que é a liminar? É o pedido de tutela antecipada de forma urgente, onde o Poder Judiciário ele vai analisar qual é o fato, qual é a situação e o risco de vida dessa pessoa. Se ele tem um problema oncológico, obviamente, essa pessoa precisa de um exame com rapidez. Então, muito provavelmente, o juiz vai liberar essa liminar, ele vai conceder essa liminar e a operadora vai ter que liberar o exame.
E com relação a essa busca ao Poder Judiciário, a gente vê assim, existe o juizado especial e muitas pessoas vão procurar direto, não tem necessidade de um advogado, vai lá, bate na porta do judiciário e busca a escrevente lá do cartório, faz as anotações e aí começa um processo. Essa fórmula, muitas vezes a gente tem uma certa urgência, uma necessidade. Essa forma não fica um pouco prejudicado no direito da pessoa que busca direto, sem o respaldo de um advogado, que tem um conhecimento mais técnico, que vai fazer de uma forma mais célere, que vai narrar de forma pormenorizada, para o juiz entender que tem que ser feito daquela forma. O que você nos orienta em situações assim? Busca o judiciário direto? Busca um advogado? Como é que fica essa questão? Eu sempre recomendo a pessoa procurar um advogado para casos de liminar. Fundamentar uma liminar requer um pouco de técnica, né? Porque a liminar, embora seja uma palavra hoje popular, né? Todo mundo hoje fala, eu entro com uma liminar. Existe uma certa técnica para que ela seja concedida pelo Poder Judiciário, tá? Fora isso, o juizado especial, ele tem um limite de valor, tá? Então, esse procedimento, ele não pode passar de 10 salários mínimos para a pessoa procurar o juizado sem advogado. Sim. E a gente sabe que hoje em dia, procedimento médico hospitalar ultrapassa muito esse valor de 10 salários mínimos, né? Então, a gente sempre recomenda a pessoa procurar um advogado. Sua confiança, um advogado que saiba mexer com essa questão, né? Porque realmente existe uma certa técnica para que a liminar seja concedida. Foi o que você falou. As pessoas falam, eu entro com uma liminar. Não é nem eu entro com uma ação, eu entro com uma liminar. Exatamente, né? Uma liminar é uma partezinha de uma ação, de um processo judicial que não acaba com a liminar. É importante dizer isso para o consumidor. As pessoas às vezes falam assim, consegui uma liminar e o resto, né? A outra parte, a gente nunca pode esquecer, a outra parte também vai ter advogado. Sim. E também vai se defender no processo. Então, o processo são duas partes, né? Autor e réu, popularmente, né? Sim. Que a gente fala, né? Para todo mundo que está em casa entender. O autor é você que está buscando o seu direito. O réu é a parte contrária. E a parte contrária também tem defesa. Então, é importante a pessoa lembrar disso na hora de buscar o seu direito. Lembrar que ela vai brigar com uma empresa que vai se defender sim, que vai recorrer da decisão, que vai tentar cassar essa liminar, sim, vai fazer de tudo para que modifique a decisão do liminar. Judiciário, a decisão liminar. Obviamente, hoje a gente tem o judiciário bem favorável ao consumidor, ainda bem, né? Certo. A gente tem um judiciário muito favorável ao consumidor, mas é importante que se diga que não é 100%, nem todas as ações são ganhas. Sim, tá? Até porque, doutora, me corrija se eu estiver errado. Se você entra na justiça, pede uma liminar, o juiz te concede uma liminar para fazer o exame. O exame, teoricamente, lhe custaria 10 mil reais. Você conseguiu a liminar, o juiz mandou pagar o exame, foi feito tudo direitinho. No final, essa ação vai ter que ser julgada. Sim. E se eu perco a ação, eu vou ter que pagar esses 10 mil reais para a operadora. Estou certo ou estou errado? Tá certo. É isso mesmo, Tá certo, né? É isso mesmo, né? Então, é importante isso, né? Se eventualmente a liminar ela é cassada, a pessoa tem que saber que ela vai ter que pagar aquele procedimento. Por isso é importante que a ação esteja muito bem fundamentada. Fundamentada, exatamente. Tá? É bom fazer essa diferenciação entre liminar e ação, porque depois a gente tem problema e não sabe por quê. Exatamente. Doutora, tem uma pergunta da Rosa de Santo André. Tem uma mescla aqui com o direito do trabalho, mas acho que dá para entender. Fui demitida da empresa e quero manter o plano de saúde. Como faço para continuar com o plano? E se existe essa possibilidade? Tá certo. Rosa, hoje nós temos na Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde, duas possibilidades, tá? Que são previstas no artigo 30 e no artigo 31. O artigo 30, ele fala das pessoas que foram demitidas e que não são aposentadas, simplesmente foram demitidas da empresa onde trabalhavam. Essas pessoas, elas podem solicitar para o RH da empresa, de forma até administrativa, tá? Que esse plano ele seja mantido de 6 meses a 24 meses, com uma condição. Essa pessoa ela passa a pagar o valor integral para a operadora, tá? E o que é o valor integral? É aquele descontinho que você provavelmente deve ter no seu holerite, mais o valor que a empresa paga para você, tá? Então você faz esse requerimento administrativo e, obviamente, a empresa ela vai comunicar o plano de saúde e isso vai ser concedido para você. Se a pessoa tem 10 anos de empresa e já é aposentada, ela consegue manter esse plano por prazo indeterminado, ou seja, de forma vitalícia.
com a mesma condição, que ela passe a pagar a integralidade da mensalidade. O que acontece muito hoje é que as empresas não dão esse direito, né? Nem o RH fala que a pessoa não tem esse direito, né? Que não pode, e a operadora de plano de saúde corta lá o benefício, né? Dá a carteirinha com aquele... manda um comunicado falando, olha, sua carteirinha tem validade só até o fim do mês. Então, nesses casos, também procure o Poder Judiciário, porque a lei é clara, tá? Pessoas demitidas sem justa causa, de 6 a 24 meses. Pessoas aposentadas, 10 anos de empresa, você consegue manter o plano de forma vitalícia. Olha que interessante. É bem legal. Bom, tá aí a dica. Tem mais uma pergunta do Hermínio Lopes de Diadema. Ele quer saber o seguinte: tem um plano de saúde cuja comercialização foi proibida pela ANS. Isso me afeta de alguma forma? Se eu não me engano, num passado recente, houve uma conversa de suspensão de vários planos de saúde e tal. É mais ou menos na linha do que o Hermínio Lopes de Diadema está perguntando. Tá. Para o Hermínio não vai ter nenhum problema prático, tá? Na verdade, o que acontece? O que é essa suspensão, né? É a forma que a ANS achou para punir essas operadoras que estão fazendo coisa errada, que não estão liberando procedimentos, que ficam negando e limitando direitos, né? Então, essas operadoras, elas não podem ter novos clientes. Por quê? Porque elas não estão dando conta dos clientes que elas já têm. Certo. Tá? Então, para quem já é dessa operadora, não tem problema nenhum. Continua lá pagando a sua mensalidade e, muito provavelmente, não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, eu, por exemplo, quero contratar exatamente essa operadora que está suspensa, eu não vou conseguir contratá-la até que a ANS faça uma revisão, né, com a sua auditoria e veja se ela pode incluir aí novos beneficiários na sua rede de consumidores. Interessante. Doutora, existem tipos de contratos de planos de saúde? Existem. E esse é um dos maiores problemas atuais. Porque você tem, né, assim... O que a gente costuma dizer? Você tem o contrato antigo, que é anterior a essa lei, que eu já citei aqui várias vezes, né, que é a lei de 1998, a 9656, e você tem os contratos novos ou adaptados, que são os contratos posterior a essa lei, né? Qual a diferença entre contrato antigo e contrato novo? O contrato antigo, ele não é regulamentado pela ANS, o contrato novo, ele é regulamentado pela ANS. Na prática, a operadora tem que cobrir igual. Entendi. Tá? Na prática, ela tem que dar a cobertura mesmo para uma pessoa que tenha contrato antigo. E aí sim, se for negado algum procedimento, a pessoa tem que ir atrás dos seus direitos. Também existe uma diferenciação que é importante falar entre contrato individual, contrato empresarial, contrato coletivo por adesão e contrato PME, que são as pequenas e médias empresas, tá? E isso está dando um rolo. Assim, porque o que acontece, né? O contrato individual é completamente regulamentado pela ANS e hoje a maioria das operadoras, das grandes operadoras de saúde, não vendem mais esse tipo de contrato. Elas pararam de comercializar por conta própria. Olha só. Né? Então, hoje, para um consumidor conseguir contratar um plano de saúde, ou ele tem que trabalhar numa empresa que oferece esse benefício, que é o contrato empresarial, ou ele tem que ter o CNPJ dele, que é o contrato PME, Pequenas e Médias Empresas, para até 30 beneficiários. Certo. Ou ele tem que se associar a uma entidade de classe, um sindicato, né? No caso, nós, advogados, temos a OAB, né? Que tem lá a CAASP, que é a Caixa de Assistência aos Advogados, que tem alguns contratos coletivos por adesão. Problema, esses contratos não têm o reajuste regulamentado pela ANS. Então, isso está dando muito problema, porque são contratos que, num primeiro momento, são mais baratos, mas depois eles acabam ficando mais caros. Pode ser que lá na frente o prejuízo vem. Lá na frente o valor, às vezes, acaba aumentando muito. E por que a ANS não tratou do assunto ainda? Porque é algo muito importante e muito sério, né? Não tem alguma explicação ou simplesmente não fez? É uma falha da lei, né? A lei dos planos de saúde, ela regulamenta contratos individuais. Entendi. Né? Então, a ANS, ela segue o que diz a lei. Na parte de cobertura, todos os contratos têm que seguir o que diz a ANS, tá? Porém, na questão de reajuste, existe essa falha da lei. Entendi. Doutora, tem uma pergunta que, na verdade, é um comentário, não sei se a gente trabalha em cima, do Marcelo Persiani. Abraço, Marcelo, que é nosso telespectador aqui assíduo, ele participa bastante.
Ele diz o seguinte: sugestão para o consumidor é estar atento ao CID 110, um livro que conta todos os procedimentos obrigatórios que os convênios médicos têm que atender por normas da ANS. Isso. É isso? É isso mesmo. O CID-10, né, que a gente costuma dizer, é a classificação internacional de doenças, tá? Da Organização Mundial de Saúde, do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, todas as doenças que estão listadas e classificadas no CID-10 têm que ter cobertura obrigatória dos planos de saúde. Tá? Hoje em dia ninguém vai comprar esse livrinho, coloca lá no Google, né? E tem acesso. CID-10 que você tem acesso. Bom, tá aí, Marcelo Persiani, obrigado por alimentar aqui o nosso assunto, né? A questão é interessante. Doutora, tem mais uma questão da taxa de adesão. A gente, em outras áreas, ouve muito falar em taxa de adesão. No convênio médico, existe essa taxa de adesão também e é legal a cobrança? Existe, né? A gente sabe, não adianta falar que não. É ilegal, né? Totalmente ilegal. A taxa de adesão não deveria ser cobrada. Eu costumo dizer assim que tem que ter um bom senso, né? Tem algumas operadoras que elas cobram R$15 para você fazer adesão, né? Eu acho que seria até razoável, acho que ninguém vai brigar por R$15, né? Por exemplo, eu estou dando um exemplo. Sim. Porém, tem algumas operadoras que cobram como taxa de adesão o valor equivalente a uma mensalidade. Nossa. Aí é abusivo, né? Quer dizer, os R$15 já é abusivo. É. Mas eu acho que, né, existe até um bom senso, falar, tudo bem. Mas, em tese, né, na prática, taxa de adesão é ilegal, tá? Principalmente quando ela vem nesse valor aí que eu entendo que é abusivo, que é o valor equivalente a uma mensalidade. O consumidor que se sentir lesado pode sim fazer uma reclamação primeiro na operadora. Eu sempre recomendo sempre fazer a reclamação por escrito ou na ANS ou na operadora e, se não for ressarcido, faça uma reclamação judicial. Então, nessa situação... Aí o juizado seria bem interessante, né? Porque é uma coisa mais... Uma coisa mais simples, o valor aí de uma mensalidade, R$600, eu não sei, dependendo da idade da pessoa, R$400. Aí sim eu recomendaria até o juizado. Entendi. Esses planos muitas vezes eles são comercializados por corretores. Isso. Existe a possibilidade de o corretor estar cobrando de uma forma sem levar ao conhecimento da própria operadora? Porque a operadora, se existe uma regulamentação que diz não cobre a taxa de adesão, e está cobrando, então será que não é o corretor que está... Aí o consumidor ele tem que ver direitinho para quem que ele está pagando essa taxa de adesão, né? Porque muitas vezes é feito um depósito. Então ele tem que ver se o depósito está para a administradora do plano de saúde, efetivamente, ou para o corretor. Né? Entendi. Então aí a questão do consumidor ficar esperto e ver para quem que ele está pagando esse valor, né? Porque inclusive é essa pessoa que vai ter que ser acionada eventualmente aí num processo. Numa questão judicial, Uma questão judicial. Doutora, a questão dos exames de alto custo. Muitas vezes a gente vai fazer um exame, não, esse exame não está coberto no seu plano e tudo mais, calma. O judiciário intervém nesse tipo de situação e que forma a gente pode buscar esses tipos de exames? Se é que a gente pode, porque existe um livrinho lá onde está especificando, você pode isso, isso, isso. Existe a possibilidade da gente buscar no judiciário uma ampliação para que esses exames de alto custo sejam realizados a custo da operadora? Tá, eu vou até ampliar a sua pergunta, claro. Tá? E talvez responder dúvidas aí de outras pessoas. Não só exames de alto custo, mas procedimentos de alto custo, tratamentos de alto custo, tá? A gente não pode limitar só a exames, a gente tem negativas de cirurgias de alto custo. Sim. Tá? De procedimentos de quimioterapia, radioterapia, que às vezes são importados, não nacionalizados, e esses tratamentos, vamos dizer assim, tá? Eles têm que ser cobertos, né? Então, o que a operadora vai falar? Num primeiro momento, ela vai negar e vai até fundamentar no contrato. Porém, essa pessoa, ela pode sim, ela pode e deve procurar o Poder Judiciário, tá? Porque o Poder Judiciário, ele tem um entendimento mais amplo, né? Ele leva em consideração o direito à vida e o direito à saúde, sim, que é um direito constitucional. Então, a pessoa que tiver uma negativa, não só de exame, mas também de cirurgia, de prótese, órtese, uma quimioterapia, uma radioterapia, ela pode sim procurar os seus direitos através do Poder Judiciário. Interessante. Aí cabe a liminar, né? Aí cabe a liminar. Aí vem a liminar. Aí cabe a liminar. Doutora, tem mais uma pergunta, é da Roberta de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: meu pai precisa passar com um médico vascular e o convênio não tem data para consulta.
posso processar o plano de saúde? Ou existe alguma forma dela agilizar essa consulta? Existe, né, Renata? Hoje a gente tem os prazos máximos de atendimento, eles estão lá listados no site da ANS. Se você entrar na internet, você consegue ver os prazos. E a operadora, quando o médico não tem data e nenhum outro médico você consegue dessa especialidade, né, a consulta, a operadora ela tem que pagar um outro médico, né? Então, no caso, você eventualmente até poderia estar utilizando um médico particular e cobrar isso da operadora, tá? Ou pedir para que eles indiquem um médico que não seja da rede deles e faça o pagamento, né? Para que você possa consultar esse médico sem nenhum custo. Bom, tá aí a resposta da pergunta da Roberta. Doutor, uma outra questão que é interessante. Os idosos acho que são muito prejudicados quando se fala em planos de saúde. O preço vai lá em cima. Lógico, muitas vezes tem um custo um pouco maior, tal, mas às vezes se torna até inviável, porque o preço é muito alto, o valor se torna muito oneroso. Pessoas idosas e com deficiência também. Além da questão de alarmar, de fazer um valor muito acima da média, existem as negativas também. Existe algo que a gente pode questionar para não haver ou para quebrar essa negativa do plano de saúde ser contratado? Vai um idoso lá e a pessoa fala assim, não, a gente não pode fazer porque idade... Eles não falam isso, né? Na verdade, nenhum plano de saúde vai falar que não contrata a pessoa idosa por ela ser idosa, até porque isso seria uma discriminação absurda. Então, na verdade, eles dão outras justificativas. Eles vão falar que a pessoa não tem o perfil, eles vão alegar doenças pré-existentes, então assim, eles vão dar outras justificativas para não fazer a contratação do plano. Então é muito difícil provar a não inclusão desse idoso no plano de saúde. Tá, mas existe alguma forma da gente questionar? Se você conseguir provar que essa pessoa não está sendo incluída no plano por ela ser idosa, sim. Né? Tá. Mas é como eu estou te falando, né? A resposta deles não é a sua idade não é a mais aceita. A resposta deles, na verdade, é outra. Eles vão dar uma outra justificativa. E quando o idoso já tem o plano, já é contratado, e de repente ele tem um determinado valor e eles chutam lá para cima. Existe uma forma de revisão, ou se não, até do plano de saúde justificar. O valor está passando de 100 para 200... por estas razões. Existe uma forma de questionar ou é legal esse aumento abusivo? Tá, o aumento é importante, essa pergunta é muito importante. O aumento, ele pode... Existem dois tipos de aumento, tá? Existe o aumento, que é o reajuste anual, uma vez por ano, tá? Que existe até um limite, um teto determinado pela ANS para os contratos individuais, e aí vem aquele problema que eu acabei de falar, né? Sim. E existe o reajuste por faixa etária, né? Então, falando de reajuste por faixa etária, até 59 anos. Acima de 59 anos, qualquer tipo de reajuste por faixa etária é nulo, não pode ser aplicado. Então, qualquer pessoa que tem 60 anos ou mais e que teve reajuste por faixa etária, pode sim procurar o Poder Judiciário e anular esse reajuste. Certo. Inclusive, receber de volta os valores que pagou a mais, porque é cobrança indevida. E antes desse período, dos 59 anos? 58 para 59 ele já vem com um valor astronômico. Existe alguma forma de questionar também? Existe também, tá? Existe a possibilidade de fazer uma revisão de quanto foi a porcentagem, né? O Poder Judiciário ele tem um limite hoje que ele entende razoável de até 60%. Tá? Então, até 60% é razoável. Acima de 60% pode ser questionado. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui da Regina Mendes e tem duas mensagens aqui para mim. Primeiro uma pergunta da Regina Mendes e a outra encerrar, porque o nosso tempo já extrapolou. Mas vamos tentar aqui responder a pergunta da Regina Mendes. Posso entrar com ação e cobrar o convênio por uma demora na marcação de exame e consultas mal atendidas? Aí, na verdade, assim, a consulta mal atendida é um pouco mais complicado, né? Porque aí você vai precisar fazer prova. Sim. Não é uma questão de falar, não fui bem atendida, E é o médico né? em si, né? É o médico em si, né? A questão um pouco mais complicada. Você até pode colocar o plano, questionar isso na justiça, mas aí vai demandar prova, né? O que é? Aí é subjetivo, né? O que é o mau atendimento? É verdade. Né? Aí é subjetivo. Bom, tá aí, Regina Mendes. Doutora, o programa está encerrando.
tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Tá, eu agradeço o convite e convido o pessoal, posso dar o meu site? Claro, para quem por quiser favor. acessar. E a doutora é membro da comissão da de OAB saúde, também. eu sou presidente da comissão de saúde, eu dou alguns cursos também, Sim. né? E eu tenho um blog que é www.campanelaadvocacia.blogspot.com, tá? É um blog que sempre tem informações, inclusive decisões judiciais, não só do meu escritório, como do Brasil, que eu sempre faço esse trabalho de pesquisa, e o blog ele é bem informativo. Legal, tá interessante. Bom? Tá aí a dica. Bom, ficamos por aqui, programa Dias Melhores, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até mais.